O som da mala sendo arrastada pelo piso de madeira ecoava pela casa como um martelo batendo no meu peito. Cada movimento dele era calculado, preciso, como se estivesse executando uma missão de extrema importância. As roupas dobradas com cuidado militar. Os documentos organizados numa pasta especial que eu nunca tinha visto antes. O perfume que ele só usava em ocasiões especiais sendo borrifado generosamente pelo quarto. 20 dias, ele disse, sem me olhar, ajeitando as camisas dentro da mala como se fossem tesouros preciosos. Talvez um pouco mais, dependendo de como as coisas andarem. Eu estava sentada na beirada da cama, observando aquela encenação com uma sensação estranha se formando no estômago. Havia algo diferente nele. Uma energia, uma empolgação disfarçada de profissionalismo que não conseguia esconder completamente. Que tipo de trabalho mesmo? Perguntei, tentando soar casual enquanto brincava com a aliança no meu dedo. Ele parou por um segundo, apenas um segundo, antes de retomar os movimentos com a mesma eficiência. Consultoria estratégica, projeto complexo. Vou ter que ficar focado, sem distrações. As palavras saíam mecânicas, como se tivesse ensaiado na frente do espelho. Focado, sem distrações. As palavras dançavam na minha cabeça de uma forma que não conseguia explicar. Quando foi a última vez que ele falou de mim como algo que não fosse uma distração? Quando foi a última vez que eu fui prioridade, não obstáculo? Ele fechou a mala com um zip decisivo e finalmente se virou para mim. O sorriso que esboçou não chegou aos olhos. Nunca chegava mais. É uma oportunidade importante, amor. Pode mudar nossa vida. Ele se aproximou e beijou minha testa de forma rápida, quase protocolar. Preciso que você entenda. Entender. Como se eu fosse uma criança que precisasse ser convencida de que papai tinha que viajar a trabalho. Como se meus 10 anos de casamento não me dessem o direito de fazer perguntas básicas sobre a vida do meu próprio marido. Vou sentir sua falta, murmurei, mais por hábito do que por sentimento real. Eu também, ele respondeu, mas já estava olhando para o relógio. O voo é cedo, é melhor eu ir dormindo. Naquela noite, ele dormiu virado para o lado oposto da cama, como fazia há meses. Eu fiquei acordada escutando a respiração dele, regular, tranquila, sem um pingo da ansiedade que deveria acompanhar uma viagem tão importante. Era a respiração de alguém que estava exatamente onde queria estar, fazendo exatamente o que queria fazer. Na manhã seguinte, ele me acordou com um beijo gelado no rosto. Já vou. O táxi está esperando. Não houve abraço demorado. Não houve promessas românticas de telefonemate todo dia. Não houve sequer um cuide-se, dito com carinho real. Apenas a eficiência fria de quem estava executando um plano. Do portão, eu o vi colocar a mala no porta-malas com uma agilidade que contrastava completamente com a suposta exaustão que alegava sentir nos últimos meses. Ele acenou pela janela do carro. Um aceno rápido, quase impaciente. E sumiu na curva da rua como se estivesse fugindo, não viajando. A casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não era a quietude melancólica de quem sente falta de alguém. Era o vazio suspeito de quem suspeita que foi enganada. Caminhei pelos cômodos que conhecia de cor, mas que agora pareciam carregados de perguntas sem resposta. A gaveta do escritório que ele sempre mantinha trancada. O segundo celular que aparecia e desaparecia misteriosamente. As saídas cada vez mais frequentes para resolver assuntos que nunca eram explicados em detalhes. Como eu tinha sido cega a tantos sinais. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde costumávamos assistir filmes juntos nos primeiros anos de casamento, e tentei organizar os pensamentos. Havia uma voz dentro de mim sussurrando verdades que minha mente racional se recusava a aceitar. Era mais fácil acreditar na versão dele. Era mais seguro continuar fingindo que tudo estava normal. Mas e se não estivesse? O telefone vibrou na mesa de centro, me tirando do transe. Uma mensagem de texto que me fez o sangue gelar. Não me ligue durante a viagem. Preciso de foco total. Disciplina. Não me atrapalhe.
Não me atrapalhe. As palavras me cortaram como uma lâmina afiada. Depois de 10 anos juntos, eu tinha me tornado um empecilho para a vida dele. Um estorvo. Uma distração inconveniente que precisava ser silenciada para que ele pudesse brilhar. Segurei o telefone com as mãos tremendo ligeiramente, relendo a mensagem várias vezes, tentando encontrar algum carinho escondido entre as palavras. Alguma consideração. Algum resquício do homem que um dia me disse que eu era a coisa mais importante da vida dele. Não encontrei nada. Apenas o comando frio e direto de uma pessoa que já havia tomado sua decisão sobre mim muito antes de fazer as malas. Gostaria tanto que vocês que estão assistindo deixassem um like neste vídeo e se inscrevessem no canal. Comentem também falando de que cidade vocês estão assistindo e que horas é aí onde vocês moram. Vocês não fazem ideia de como isso me motiva a continuar compartilhando essas histórias que mexem tanto com nossos sentimentos. A primeira noite sozinha foi estranha. Não pela solidão, eu já estava acostumada com ela, mesmo quando ele estava em casa. Mas pela sensação persistente de que algo fundamental tinha mudado, como se um véu tivesse sido removido e eu estivesse começando a enxergar nossa realidade com uma clareza dolorosa. Fiz o jantar para uma pessoa só, algo que não fazia há anos. Sentei à mesa da cozinha, não no espaçoso jantar da sala, e comi em silêncio, deixando minha mente vagar pelas memórias dos últimos meses. As desculpas cada vez mais elaboradas, os horários estranhos, a intimidade que tinha evaporado tão gradualmente que eu nem percebi quando exatamente terminara. E agora aquela viagem, tão repentina, tão urgente, tão cheia de restrições e exigências que não faziam sentido para quem supostamente ia trabalhar. Depois do jantar, subi para o quarto e me deparei com o espetáculo mais revelador de todos. A organização meticulosa que ele havia deixado para trás. Todas as gavetas fechadas. Todos os papéis importantes guardados. Todas as evidências de qualquer coisa pessoal, cuidadosamente removidas ou escondidas. Era a arrumação de alguém que sabia exatamente quanto tempo estaria fora e queria ter certeza de que não deixaria rastros inconvenientes para trás. Abri o guarda-roupas e olhei para o espaço que sobrou. Ele havia levado as roupas mais bonitas, as mais caras, as camisas que eu dava de presente e que ele guardava para ocasiões especiais. O terno que usara no nosso casamento e que permanecia intocado há anos, subitamente considerado essencial para uma viagem de trabalho. Que tipo de trabalho exigia tanta elegância? Sentei na beirada da cama, tentando afastar os pensamentos que martelavam na minha cabeça com insistência cada vez maior. Eu conhecia meu marido. Conhecia seus hábitos, suas manias, suas mentiras pequenas e inofensivas. Mas isso era diferente. Isso era maior, mais elaborado, mais cruel. O telefone permanecia em silêncio absoluto na mesa de cabeceira. Nem uma mensagem dizendo que havia chegado bem, nem um boa noite protocolar. Apenas o vazio de quem havia cortado completamente o contato, como se eu fosse um problema resolvido, uma pendência eliminada. Deitei no lado da cama que sempre foi meu, olhando para o espaço vazio onde ele deveria estar, e pela primeira vez em anos, não senti falta. Senti raiva, senti suspeita. Senti o despertar de uma intuição que eu havia sufocado por tempo demais. 20 dias, ele disse. 20 dias sem contato, sem explicações, sem satisfações. Talvez fosse tempo suficiente para eu descobrir quem realmente era o homem com quem dividi minha vida por uma década. E quem eu me tornaria quando descobrisse a verdade. Bloco 2. A segunda noite da viagem chegou carregada de uma inquietação que eu não conseguia nomear. Caminhei pela casa como um fantasma, tocando objetos que de repente pareciam estranhos, como se pertencessem a uma vida que não era mais minha. Cada cômodo sussurrava perguntas que eu não queria responder, mas que se recusavam a ser silenciadas. Resolvi fazer algo que não fazia há anos. Liguei para Marcela, minha melhor amiga da época da faculdade. Alguém que conhecia meu casamento desde o início
e que sempre teve o dom incômodo de ver através das mentiras que eu contava para mim mesma. Que surpresa! Ela disse quando atendeu, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. A esposa perfeita ligando fora de horário. O que aconteceu? Ele está viajando a trabalho, respondi, tentando soar casual. 20 dias, achei que seria bom conversar com alguém. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marcela sempre teve um sexto sentido para mentiras. 20 dias? Que tipo de trabalho exige tanto tempo fora? A pergunta que eu não tinha coragem de fazer para mim mesma saiu da boca da minha amiga com uma naturalidade que me fez engolir em seco. Consultoria estratégica. Projeto complexo. Repeti as palavras dele como se fosse um mantra que perderia o poder se questionado. O som que ela fez carregava anos de experiência em relacionamentos conturbados e finais dramáticos. E você não pode ligar para ele? Ele pediu para não ligar. Precisa de foco. Silêncio. Um silêncio longo e carregado que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Querida, Marcela finalmente falou, com aquele tom cuidadoso que usamos quando estamos prestes a jogar uma bomba na vida de alguém que amamos. Quando foi a última vez que vocês conversaram? De verdade. Sobre a vida, sobre vocês, sobre qualquer coisa que importasse? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Quando? Semanas? Meses? Tentei lembrar da última conversa real que tivemos, além dos como foi o trabalho e o que vamos jantar, que compunham nosso repertório diário. Não consegui encontrar nenhuma. Relacionamentos passam por fases. Murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Sim, passam. Mas isolamento completo e secretismo não são fases normais. São sintomas. Sintomas. A palavra ecoou na minha cabeça muito depois de desligar o telefone. Sintomas de quê? De um casamento morrendo lentamente? De um homem que havia encontrado algo, ou alguém, mais interessante do que a esposa que deixara em casa? Passei o resto da noite tentando afastar esses pensamentos, mas eles grudavam em mim como uma segunda pele. Liguei a televisão, tentei ler um livro, reorganizei armários que já estavam organizados. Nada funcionava. A inquietação crescia como uma onda, engolindo cada tentativa de encontrar paz. Foi quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcela. Desculpa incomodar de novo, mas... Você pode me mandar o nome do hotel onde ele está? Só para eu ficar tranquila. Hotel. Eu não sabia o nome do hotel. Não sabia o endereço. Não sabia nem mesmo a cidade exata onde ele supostamente estava trabalhando. Como uma esposa não sabe onde o marido está hospedado durante uma viagem de 3 semanas. Digitei uma resposta embaraçosa sobre ele ter esquecido de me passar os detalhes na correria da viagem. Mas mesmo enquanto enviava, sabia que estava mentindo. Ele não havia esquecido. Ele deliberadamente não havia me contado. Por quê? A terceira noite foi ainda pior. Eu havia desenvolvido uma obsessão doentia de checar meu telefone a cada 15 minutos, esperando algum sinal de vida. Alguma prova de que eu não havia me tornado completamente invisível na vida do homem que prometera me amar para sempre. Nada. Silêncio absoluto. Foi então que comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O segundo celular que ele alegava usar apenas para trabalho, e que nunca deixava à vista. A mudança sutil nos hábitos de banho. Demorava mais, usava produtos diferentes, se arrumava com mais cuidado mesmo para atividades rotineiras. As ligações que atendia em outro cômodo, sempre falando baixo, sempre encerrando rapidamente quando eu aparecia. Como eu havia normalizado tudo isso? Como havia aceitado me tornar uma estranha na minha própria casa, na minha própria vida? Resolvi fazer algo que me deu náuseas apenas de pensar. Abri o notebook dele. Ele nunca havia me dado a senha, mas eu sabia. Era a data do nosso casamento. Uma ironia cruel que me fez rir amargamente quando a tela desbloqueou. Naveguei pelos arquivos com as mãos tremendo, não sabendo exatamente o que procurava, mas sabendo que precisava procurar. Histórico do navegador limpo religiosamente.
e-mails deletados, documentos organizados de forma suspeita demais para serem naturais. Era a limpeza digital de alguém que tinha segredos importantes para esconder. Mas havia algo que ele não conseguira apagar completamente: o histórico de buscas por passagens aéreas. Não para uma cidade de negócios, para um destino turístico. Para um lugar onde pessoas vão para se divertir, relaxar, criar memórias românticas. E havia 2 passagens, com nomes diferentes. Um eu reconheci imediatamente, o dele. O outro era desconhecido. Um nome feminino que nunca havia ouvido na vida, mas que de alguma forma parecia ecoar com familiaridade, como se meu subconsciente já soubesse de sua existência, muito antes da minha mente consciente aceitar a realidade. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o notebook. 20 dias. 2 passagens. Um destino romântico. Uma mulher cujo nome estava gravado no histórico de buscas ao lado do dele. Não era uma viagem de trabalho. Nunca foi. Era uma lua de mel. Com outra pessoa. Enquanto eu ficava em casa como uma idiota, esperando que meu casamento de 10 anos significasse alguma coisa para o homem que prometera me amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. A dor veio em ondas. Primeiro, a incredulidade. Depois, a raiva. Em seguida, uma tristeza tão profunda que me fez dobrar sobre mim mesma, abraçando o estômago como se isso pudesse conter a hemorragia emocional que acabara de começar. Mas junto com a dor, crescia outra coisa. Algo frio, calculista, determinado. Se ele queria jogar esse jogo, se ele achava que podia me tratar como uma idiota descartável, então ele havia escolhido a adversária errada, porque eu não era apenas a esposa traída e abandonada. Eu era a mulher que conhecia cada segredo financeiro dele, cada senha, cada investimento, cada conta. Eu era a mulher que havia construído nossa vida junto com ele, tijolo por tijolo, e que sabia exatamente como desmontá-la da mesma forma. Ele queria foco e disciplina? Ia ter. Mais do que jamais imaginou ser possível. A vingança mais devastadora não é aquela feita no calor da emoção. É aquela planejada com a frieza cirúrgica de quem conhece exatamente onde atacar, para causar o máximo de dano com o mínimo de esforço. E eu tinha 20 dias para planejar a minha. Bloco 3. A 4ª manhã chegou com uma clareza mental que me surpreendeu. Era como se a descoberta da noite anterior tivesse queimado toda a confusão e deixado apenas uma determinação cristalina. Não havia mais espaço para auto-engano ou esperanças ingênuas. Havia apenas a realidade nua e crua. Meu marido estava me traindo da forma mais elaborada e cruel possível. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou intocada enquanto eu elaborava mentalmente a lista de tudo o que precisava fazer. Não era mais uma questão de salvar o casamento. Era uma questão de sobreviver ao naufrágio com dignidade. O primeiro passo era confirmar o que eu já sabia. Precisava de provas concretas, não apenas históricos de navegação e suspeitas. Precisava ver com meus próprios olhos a extensão da traição para poder reagir adequadamente. Foi quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de Carla, uma conhecida que eu raramente via, mas que fazia parte do mesmo círculo social distante. Oi, querida. Você viu as fotos que a Fernanda postou de Miami? Seu marido aparece em algumas. Espero que vocês estejam se divertindo. Miami. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma precisão dolorosa. Fernanda. Quem era Fernanda? Por que eu não conhecia essa pessoa que aparentemente estava íntima o suficiente do meu marido para aparecer em fotos com ele? Com os dedos tremendo ligeiramente, abri o Instagram e procurei pelo perfil da tal Fernanda. O que vi me fez o mundo parar. Foto após foto de uma mulher deslumbrante, claramente mais jovem que eu, em cenários paradisíacos de Miami. E em várias delas, lá estava ele, meu marido, segurando a mão dela, sorrindo de uma forma que não me dirigia há anos, beijando-a com uma paixão que eu havia esquecido que ele possuía.
Uma foto em particular me fez dobrar sobre mim mesma. Os dois num restaurante elegante. Ele com a camisa que eu havia dado de presente no último aniversário dele. Ela usando um vestido caríssimo que provavelmente foi comprado com dinheiro da nossa conta conjunta. E ele estava olhando para ela como costumava olhar para mim no início do nosso relacionamento. Como se ela fosse a única pessoa no universo que importava. A legenda da foto dizia: 3 semanas no paraíso com meu amor. Miami, vida nova. Amor verdadeiro. 3 semanas. Não 20 dias. 3 semanas. E aquela hashtag Má Vida Nova sugeria que isso não era apenas uma aventura passageira. Era um planejamento, um futuro, uma decisão tomada muito antes dele sequer me comunicar sobre a viagem de trabalho. Rolei as fotos com uma fascinação mórbida, documentando mentalmente cada evidência da traição. Havia fotos deles em hotéis luxuosos, em praias privadas, em restaurantes caros, sempre parecendo completamente apaixonados. E as datas das postagens confirmavam minha suspeita mais dolorosa. Isso não havia começado com a viagem. Vinha acontecendo há meses. As fotos mais antigas mostravam encontros em bares da cidade, jantares íntimos, fins de semana que ele alegava passar, resolvendo questões de trabalho. Quantas mentiras! Quantos trabalhos urgentes eram na verdade encontros com ela? Quantas noites eu dormi sozinha enquanto ele estava criando memórias com outra pessoa? Mas foi quando vi os comentários que a raiva começou a se transformar em algo mais perigoso. Amigos dele, nossos supostos amigos mútuos, comentando com naturalidade, como se todo mundo soubesse do relacionamento. Como se eu fosse a única idiota no mundo que não estava por dentro da situação. Que casal lindo! Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Finalmente livre para ser feliz. Finalmente livre. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma sentença de morte. Livre de quê? De mim? Do nosso casamento? Dos 10 anos que construímos juntos? Fechei o aplicativo antes que a náusea se transformasse em vômito real. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Mas junto com o choque e a dor, crescia uma fúria fria e calculista que eu não sabia que possuía. Ele havia transformado nosso casamento numa piada. Havia me transformado numa piada. Toda aquela encenação sobre trabalho, sobre precisar de foco, sobre eu não atrapalhar, tudo mentira para manter a amante feliz enquanto mantinha a esposa em casa, trouxa o suficiente para não atrapalhar os planos românticos dele. Mas havia algo que ele não sabia sobre mim. Algo que anos de relacionamento seguro e confortável havia adormecido, mas não eliminado. Eu não era apenas a esposa dedicada e ingênua que ele pensava ter em casa. Eu era uma mulher inteligente, organizada, meticulosa. Uma mulher que sabia exatamente onde cada centavo do nosso dinheiro estava investido, onde cada documento importante estava guardado, qual era a senha de cada conta importante. E se ele queria jogar o jogo da traição e da humilhação, então ele ia descobrir que havia escolhido a adversária errada. Levantei da mesa com uma determinação que me surpreendeu. Não havia mais espaço para lágrimas ou autopiedade. Havia apenas a necessidade fria e urgente de proteger a mim mesma e meus interesses antes que ele voltasse da lua de mel disfarçada de viagem de trabalho. Fui direto para o escritório e comecei a fazer o que deveria ter feito há muito tempo, tomar controle da minha própria vida financeira. A conta poupança que mantínhamos em conjunto e que eu raramente mexia, transferi todo o dinheiro que era legitimamente meu para uma conta individual que ele nem sabia que existia. Os investimentos que estavam no meu nome, reorganizei completamente. Os bens que eu havia trazido para o casamento e que haviam se misturado ao patrimônio comum, documentei tudo meticulosamente, criando um rastro de papel que provava minha propriedade original. Mas a cereja do bolo foi o cartão de crédito principal. Aquele que ele usava para todas as despesas importantes, incluindo, aparentemente, as despesas românticas com a amante. Com alguns cliques, bloqueei o cartão temporariamente, alterando o limite para quase 0 e configurando alertas para qualquer tentativa de uso. Se ele queria bancar o grande amor em Miami, que bancasse com o próprio dinheiro. Não com o nosso, não com o meu.
Enquanto trabalhava, senti uma estranha sensação de paz se instalando. Não era felicidade. Estava muito longe disso. Mas era controle. Era a sensação de finalmente parar de ser vítima e começar a ser protagonista da minha própria história. O telefone tocou, me tirando do transe produtivo. Era um número que eu não reconhecia, com DDD de Miami. Por um momento pensei em não atender, mas a curiosidade foi mais forte. Alô? Oi, amor. É o Daniel. Estou ligando de um telefone emprestado porque o meu está com problema. A voz do meu marido soava nervosa, diferente. Havia algo próximo ao pânico mal disfarçado no tom. Que tipo de problema? Perguntei, mantendo a voz neutra. Não sei, está dando erro em tudo. E o cartão também está estranho. Tentei usar hoje de manhã e foi recusado. Você pode dar uma olhada na conta para ver se tem alguma coisa errada? Olhei para a tela do computador, onde ainda estava aberta a página do banco com o cartão bloqueado, e sorri pela primeira vez em dias. Era um sorriso frio, sem alegria, mas cheio de satisfação. Que estranho, murmurei, fingindo preocupação. Você está onde mesmo? Posso ligar para o banco e falar que você está viajando a trabalho? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais para ser natural. Estou em reuniões o dia todo. É melhor você resolver diretamente com eles. Diz que é urgente. Urgente. Claro que era urgente. Ele estava em lua de mel com a amante, e o cartão tinha parado de funcionar na hora mais inconveniente possível. Claro, amor. Vou resolver isso para você. Aproveite as reuniões. Desliguei o telefone e a sensação de controle cresceu ainda mais. Ele não fazia ideia de que eu sabia de tudo. Não fazia ideia de que a esposa submissa e confiante havia se transformado numa estrategista fria e calculada. E o melhor de tudo, ainda faltavam 16 dias para ele voltar. 16 dias para eu reorganizar completamente nossas vidas de uma forma que ele só descobriria quando fosse tarde demais para reverter. A vingança não seria explosiva ou dramática. Seria silenciosa, meticulosa e absolutamente devastadora. Exatamente como ele merecia. Bloco 4. Os dias seguintes passaram numa névoa de atividade febril. Eu havia me tornado uma versão de mim mesma que não sabia que existia. Fria, calculista, eficiente. Cada manhã acordava com uma lista mental de tarefas que executava com precisão cirúrgica, como se estivesse desmontando uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. O apartamento que compramos juntos, mas que estava no meu nome porque meu crédito era melhor na época, transferi a documentação para uma empresa que criei especificamente para isso. Legal, transparente, mas praticamente irreversível sem minha assinatura. Nossa conta conjunta principal, onde depositávamos os salários, modifiquei as condições para que qualquer movimentação acima de um valor mínimo precisasse de autorização de ambos os titulares presencialmente. Cada medida que tomava era perfeitamente legal, justificável até. Eu estava apenas protegendo meus bens e meus direitos. Se alguém perguntasse, eu podia alegar que estava organizando nossa vida financeira para o futuro. O que tecnicamente era verdade. Só não o futuro que ele imaginava. O telefone tocava com frequência cada vez maior. Sempre o mesmo número de Miami. Sempre a mesma voz tensa tentando entender por que tudo estava dando errado. O cartão continua bloqueado, ele disse na ligação da quinta-feira, já sem muito disfarce na irritação. Que estranho, respondi com a preocupação ensaiada de uma esposa dedicada. Liguei para o banco 3 vezes. Eles disseram que vai ser resolvido em breve. Problemas no sistema, sabe como é. Mentira, é claro. O cartão estava funcionando perfeitamente, apenas com um limite que mal cobria uma refeição no McDonald's. Você pode transferir um dinheiro para minha conta pessoal então? Só até resolver isso. Sua conta pessoal. A mesma que ele usava para esconder os gastos com ela, provavelmente. A mesma que eu havia esvaziado 2 dias antes, transferindo o dinheiro para uma aplicação em meu nome que só poderia ser resgatada com 30 dias de antecedência. Claro, amor. Quanto você precisa? Uns 5.000, para cobrir as despesas da viagem. 5.000.
para cobrir as despesas de uma lua de mel que ele estava fingindo ser trabalho. A audácia era quase impressionante. Nossa, que despesas são essas? Pensei que a empresa estava cobrindo tudo. Outro silêncio. Cada mentira ficava mais difícil de sustentar, e eu podia quase ouvir o cérebro dele trabalhando para criar uma nova versão da história. São gastos extras, presentes para clientes, jantares não cobertos. Você sabe como é. Presentes para clientes, jantares não cobertos. Se eu não soubesse a verdade, talvez acreditasse. Mas conhecer a realidade por trás das mentiras dava uma perspectiva completamente nova sobre cada palavra que saía da boca dele. Está bem. Vou ver o que posso fazer. É claro que não fiz nada. E a cada dia que passava, as ligações ficavam mais desesperadas, mais frequentes, mais reveladoras da situação de desespero em que ele se encontrava. Foi na segunda semana que recebi uma ligação que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Era dela, a Fernanda. Alô, é a esposa do Daniel? A voz era jovem, insegura, completamente diferente da mulher confiante das fotos do Instagram. Levei alguns segundos para recuperar a voz. De todas as coisas que havia planejado e antecipado, uma ligação direta da amante não estava na lista. Sim, sou eu. Olha, eu não sabia como entrar em contato, mas consegui seu número com uma amiga. Precisamos conversar. Conversar. Sobre o quê? Sobre como ela estava destruindo meu casamento? Sobre como eles haviam me transformado numa idiota pública? Sobre como eu deveria simplesmente aceitar ser descartada depois de 10 anos? Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a voz neutra apesar do coração disparado. Sobre o Daniel, sobre a situação toda. A situação toda. Como se meu casamento desmoronando fosse apenas uma situação inconveniente que precisava ser gerenciada. Que situação? Insisti, querendo que ela dissesse em voz alta. Querendo que ela assumisse seu papel na destruição da minha vida. Houve uma pausa longa. Quando ela voltou a falar, havia algo próximo ao desespero na voz. Ele disse que vocês estavam separados. Que era só questão de tempo para o divórcio sair. Que ele só estava esperando o momento certo para contar para você. Separados. A mentira era tão absurda que quase ri. Até a semana anterior, dormíamos na mesma cama. Tínhamos contas conjuntas. Ele me beijava na testa toda manhã antes de sair para trabalhar. Que tipo de separação era essa? E você acreditou? Perguntei, genuinamente curiosa sobre como alguém podia ser tão ingênua. Eu queria acreditar. Ele mostrava mensagens de você brigando, reclamando, dizendo que não aguentava mais. Mensagens minhas, brigando e reclamando. Tentei lembrar de alguma discussão séria que tivemos recentemente e não consegui. Nossas conversas haviam se tornado tão mecânicas e superficiais que nem espaço sobrava para brigas reais. A menos que... Que tipo de mensagens? Perguntei, uma nova suspeita se formando. Você falando que ele estava distante, que queria que ele fosse embora, que não conseguia mais fingir que estava tudo bem. O sangue gelou nas minhas veias. Eu nunca havia mandado mensagens assim. Nunca. Mas eu sabia quem havia mandado. Ele mesmo. Falsificando conversas comigo para justificar a traição para a amante. Criando uma versão alternativa da realidade, onde eu era a esposa terrível que justificava ele buscar consolo nos braços de outra. A crueldade era tão elaborada, tão meticulosa, que por um momento me deixou sem palavras. E agora? Consegui perguntar. Agora ele está aqui comigo, sem dinheiro, sem cartão funcionando, ligando desesperadamente para você toda hora. E eu estou começando a perceber que talvez as coisas não sejam exatamente como ele me contou. Não sejam exatamente. A vida toda dele era uma mentira, e ela estava começando a desconfiar apenas porque o dinheiro havia acabado. Era quase cômico se não fosse tão trágico.
Ele pediu para você ligar para mim? Perguntei. Não. Ele não sabe que eu estou ligando. Na verdade, ele ficaria furioso se soubesse. Mas eu preciso saber a verdade. Preciso saber quem você realmente é, não a versão que ele me apresentou. A verdade. Depois de semanas vivendo numa mentira elaborada, alguém finalmente queria a verdade. A verdade é que até 2 semanas atrás, eu achava que tinha um casamento normal. Não perfeito, mas normal. A verdade é que eu descobri a traição através do Instagram. A verdade é que ele me disse que estava viajando a trabalho e que eu não deveria perturbá-lo. A verdade é que vocês me transformaram numa piada pública sem que eu nem soubesse que estava participando do espetáculo. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo e pesado que falava mais do que qualquer palavra. Eu sinto muito, ela finalmente murmurou. Sinto muito. Como se isso pudesse desfazer semanas de humilhação. Como se isso pudesse reconstruir a confiança que havia sido despedaçada. Como se isso pudesse devolver os 10 anos de casamento que ele havia jogado fora por uma aventura. O que você vai fazer? Perguntei, mais por curiosidade do que por interesse real. Eu não sei. Ele está ficando cada vez mais nervoso, mais agressivo. Ontem gritou comigo porque o cartão não funcionou no restaurante. Como se fosse minha culpa. Nervoso. Agressivo. Interessante como o verdadeiro caráter aparece quando a pressão aumenta. Interessante como o homem romântico e apaixonado se transforma num monstro desesperado quando as coisas não saem como planejado. Ele não sabe que você descobriu? Perguntei. Não. Ainda acha que você vai transferir o dinheiro para ele. Ainda acha que está no controle de tudo. No controle. Há 2 semanas talvez ele estivesse. Mas agora, isolado em Miami sem recursos, dependendo da boa vontade de uma amante que estava começando a ver sua verdadeira natureza, ele havia perdido todo o controle. E o mais irônico, ele ainda não fazia ideia. Posso te dar um conselho? Ofereci, surpreendendo a mim mesma. Por favor, termine com ele, agora, antes que fique ainda mais feio, porque vai ficar. Desliguei o telefone com uma sensação estranha de paz. Não era satisfação exatamente. Era mais como justiça. O castelo de mentiras que ele havia construído estava desmoronando tijolo por tijolo, e ele nem percebia ainda. Faltavam 10 dias para o retorno programado dele. 10 dias para ele descobrir que a vida que deixara em casa havia mudado para sempre. E que a esposa submissa que pensava ter volta em casa havia se transformado numa adversária muito mais perigosa do que jamais imaginara ser possível. A vingança estava quase completa. E o melhor de tudo, ele havia cavado a própria cova. Bloco 5. Os últimos dias antes do retorno dele foram os mais estranhos da minha vida. Havia uma calma sobrenatural tomando conta de mim, como se eu estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, onde já conhecia o final, mas ainda assim precisava ver cada cena se desenrolar. As ligações de Miami haviam se tornado mais desesperadas e menos frequentes. Quando o telefone tocava, eu podia ouvir a tensão crescente na voz dele, a irritação mal disfarçada transformando-se em algo próximo ao pânico. O banco disse que vai resolver até quando? Ele perguntou na penúltima ligação, a voz tensa como um fio de arame prestes a se partir. Segunda-feira. Menti com facilidade. Quando você voltar, já deve estar tudo normal. Normal. A palavra tinha perdido completamente o significado. Nada voltaria a ser normal jamais, mas ele ainda não sabia disso. Você tem certeza de que não pode transferir pelo menos um pouco? Estou numa situação muito difícil aqui. Situação difícil. Claro que estava. Lua de mel sem dinheiro devia ser realmente complicada, especialmente quando a amante começava a questionar a narrativa romantizada da situação. Já tentei tudo, amor. Você sabe que eu faria qualquer coisa para ajudar. A ironia das minhas próprias palavras quase me fez rir. Eu estava ajudando. Estava ajudando-o a descobrir as consequências das próprias escolhas.
Estava ajudando-o a entender que ações têm resultados. Era uma lição valiosa que deveria ter aprendido há muito tempo. No sábado, 2 dias antes do retorno programado, tomei a decisão final. Fui até uma empresa de mudanças e contratei um serviço completo para segunda-feira de manhã. Todas as coisas dele, e apenas as dele, seriam cuidadosamente embaladas e armazenadas num depósito cujo endereço eu deixaria num envelope sobre a mesa da sala. Não era crueldade, era necessidade, era autopreservação. Também contratei um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Nova porta, novas chaves, novo controle de acesso do prédio. Uma nova vida começando simbolicamente com novos mecanismos de segurança. Domingo à noite, à véspera do retorno, fiz algo que não fazia há anos. Preparei um jantar especial para uma pessoa só. Acendi velas, abri uma garrafa de vinho, coloquei uma música suave. Era uma celebração. Não do fim do casamento. Isso ainda doía demais para ser comemorado. Mas da descoberta de uma versão de mim mesma que eu havia esquecido que existia. Uma mulher forte, independente, capaz de tomar decisões difíceis e executá-las com precisão. Capaz de proteger a si mesma quando necessário. Brinquei com a aliança no dedo enquanto degustava o vinho, pensando em todos os sinais que havia ignorado. Todas as desculpas que havia aceito, todas as vezes que havia escolhido acreditar numa mentira, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Nunca mais. Por volta das 10 da noite, o telefone tocou. Era ele, obviamente. A ligação diária de check-in que havia se tornado parte da rotina tensa dos últimos dias. Oi, amor. Como foi o dia? Perguntei com a naturalidade de uma atriz veterana. Difícil. Muito difícil. Mal posso esperar para voltar para casa. Casa. Para ele, nossa casa ainda era um refúgio seguro, onde poderia retomar a vida dupla que havia construído tão cuidadosamente. Onde poderia continuar vivendo a mentira de ser um marido dedicado, enquanto mantinha a amante como segredo excitante. Mas a casa que ele ia encontrar seria muito diferente da que havia deixado. Eu também mal posso esperar, respondi. E pela primeira vez em semanas, estava sendo completamente honesta. Eu realmente não podia esperar para ver a expressão no rosto dele quando descobrisse que a realidade havia mudado completamente. O voo chega às 8 da manhã. Você pode me buscar? Claro, estarei lá. Mais uma mentira. Não estaria. Às 8 da manhã, eu estaria supervisionando a retirada das coisas dele da casa, garantindo que cada objeto pessoal fosse cuidadosamente removido da minha vida. Te amo, ele disse, e as palavras soaram tão vazias que quase fizeram eco na linha. Também, murmurei, porque era mais fácil do que explicar que o amor havia morrido no momento em que vi as fotos dele com outra mulher no Instagram. Segunda-feira chegou com um céu cinzento e carregado que parecia combinar perfeitamente com a solenidade do momento. Os rapazes da mudança chegaram pontualmente às 6 da manhã, e observei com uma mistura de melancolia e alívio enquanto 10 anos de vida compartilhada eram sistematicamente removidos da casa. As roupas dele, os livros, os CDs de uma época em que ainda ouvíamos música juntos, o computador de mesa que ele usava para trabalhar e aparentemente para planejar traições. Cada objeto contava uma história, e cada objeto sendo removido era como fechar um capítulo definitivamente. Deixei apenas as coisas que eram genuinamente nossas em conjunto, e que agora seriam apenas minhas. A decoração que escolhemos juntos, mas que eu sempre amei mais. Os utensílios de cozinha que eu havia comprado. Os livros que eram meus desde antes do casamento. Às 9h30, meu telefone explodiu. Primeira ligação. Não atendi. Segunda ligação. Não atendi. Terceira, quarta, quinta. Deixei tocar até cair na caixa postal, imaginando o desespero crescente dele quando percebeu que eu não estava no aeroporto conforme prometido. Na 10ª ligação, finalmente atendi. Onde você está? A voz dele estava carregada de uma raiva que eu nunca havia ouvido antes. Não era frustração ou irritação. Era fúria pura. Em casa, respondi calmamente.
observando os últimos objetos dele sendo carregados para o caminhão. Eu estou no aeroporto há 1 hora. Você disse que ia me buscar. Eu disse que estaria lá. Não disse que ia te buscar. Silêncio. Um silêncio confuso que podia quase ouvir o cérebro dele tentando processar a diferença entre as duas coisas. Que diabos está acontecendo? O cartão ainda não funciona. Você não aparece para me buscar. O que está acontecendo? Talvez seja melhor você vir para casa. Sugeri com uma calma que me surpreendeu. Podemos conversar pessoalmente. É isso que eu estou tentando fazer. Preciso de dinheiro para o táxi. Use o mesmo cartão que usou em Miami, para os restaurantes românticos, para os presentes, para a mulher que você levou na sua lua de mel. Silêncio absoluto. Um silêncio tão completo que por um momento pensei que a ligação havia caído. Mas então, ouvi a respiração dele, rápida, irregular, de quem acabou de ser pego numa mentira tão grande que não havia escapatória possível. Eu posso explicar. Não precisa. Já entendi tudo. Não é o que você está pensando. É exatamente o que eu estou pensando, e muito mais. Desliguei o telefone antes que ele pudesse elaborar mais mentiras. O caminhão da mudança já havia partido, levando consigo os últimos vestígios físicos da nossa vida em comum. A casa estava estranhamente vazia, mas também estranhamente livre. Sentei na sala, na minha sala, e esperei. Sabia que ele ia encontrar uma forma de chegar até aqui. Sabia que quando chegasse, seria um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas também sabia que estava pronta. 1 hora depois, ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Passos rápidos e pesados subindo a escada. A chave sendo inserida na fechadura, e não funcionando. Tentativa após tentativa. O som metálico da chave batendo na nova fechadura que ela não conseguia mais abrir. E então, os socos na porta. Abre essa porta! Abre agora! Levantei calmamente e me aproximei da porta, mas não a abri. Apenas falei alto o suficiente para que ele ouvisse do outro lado. As chaves não funcionam mais. Como assim não funcionam? Essa é minha casa. Era. Agora não é mais. Você não pode me impedir de entrar na minha própria casa. Posso sim, e estou impedindo. Ouvi ele chutar a porta, xingar, gritar. Era a explosão de raiva de alguém que finalmente percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Alguém que descobriu que a vítima havia se transformado em adversária. Suas coisas estão num depósito. Falei alto, deixando um envelope com o endereço escorregar por baixo da porta. O endereço está aí. Eu quero conversar com você. Não temos nada para conversar. Eu sou seu marido. Era. Agora é apenas o homem que passou 3 semanas me traindo em Miami, enquanto eu esperava em casa como uma idiota. Silêncio. Um silêncio diferente. Não de confusão ou desespero. De derrota. De quem finalmente entendeu que o jogo havia acabado e ele tinha perdido. Por favor, ele disse, e a voz saiu completamente quebrada. Por favor, me deixe entrar. A gente pode conversar. Pode resolver isso. Resolver o quê? 3 semanas de traição, meses de mentiras, anos de desrespeito. Eu posso explicar tudo. Não precisa. Fernanda já explicou. Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. Ela ligou para você? Ligou. Foi uma conversa muito esclarecedora. Ouvi ele se encostar na porta, provavelmente deslizando até o chão. O som de alguém que acabou de perceber que todas as pontes haviam sido queimadas e não havia mais volta. O que você quer? Perguntou finalmente, a voz fraca, derrotada. Quero que você entenda uma coisa, respondi, encostando também na porta pelo lado de dentro. Você me disse para não te atrapalhar, para não te ligar, para não ser uma distração. Eu sei, Agora você entende o que é não ser prioridade na vida de alguém. Ouvi soluços do outro lado. Não de remorso. Era tarde demais para isso. Eram soluços de quem finalmente percebeu as consequências das próprias escolhas. Afastei-me da porta e voltei para a sala.
para a minha sala, na minha casa, na minha nova vida. 10 minutos depois, ouvi os passos se afastando. O som de uma bagagem sendo arrastada pelas escadas. Um carro partindo. E então, silêncio. Não o silêncio vazio da solidão. O silêncio cheio de possibilidades de quem finalmente estava livre para reconstruir a vida nos próprios termos. A vingança mais elegante não é aquela que destrói o outro. É aquela que liberta você. Bloco 6. Os primeiros dias depois da confrontação foram estranhos de uma forma que eu não conseguia definir completamente. Não era alívio. Pelo menos não ainda. Era mais como aquela sensação de quando você remove um sapato apertado depois de um dia inteiro. Você sabe que está melhor, mas o pé ainda dói do tempo que passou comprimido. A casa havia se transformado num espaço completamente novo. Não apenas porque as coisas dele não estavam mais lá, mas porque cada cômodo parecia respirar de forma diferente. Como se as paredes tivessem perdido a tensão que carregavam há meses sem que eu percebesse. Refiz a decoração do quarto no segundo dia. Nada dramático. Apenas mudei a posição da cama, troquei as cortinas por outras mais claras, reorganizei os móveis de forma que o espaço parecesse mais meu e menos nosso. Era importante criar marcos físicos da transformação. Era importante que cada manhã eu acordasse numa realidade visivelmente diferente da anterior. Marcela apareceu no terceiro dia com 2 garrafas de vinho e uma determinação de me fazer falar sobre tudo. Então, ela disse, se acomodando no sofá com a naturalidade de quem havia antecipado esse momento há anos. Conta tudo, do começo. E eu contei. Cada detalhe. As suspeitas iniciais, a descoberta das fotos, as ligações desesperadas dele, a conversa com Fernanda, o planejamento meticuloso da vingança, a confrontação final. Enquanto falava, percebi que estava narrando a história de 2 pessoas diferentes. A mulher que havia sido traída e humilhada e a mulher que havia reagido com frieza cirúrgica. Você não se arrepende de nada? Marcela perguntou quando terminei. Pensei na pergunta com cuidado. Arrependimento de quê? De ter descoberto a verdade? De ter tomado medidas para me proteger? De ter reagido com inteligência em vez de emoção? Me arrependo de ter demorado tanto para enxergar os sinais. Respondi finalmente. Me arrependo de ter aceitado ser tratada como segunda opção por tanto tempo. Mas me arrependo de ter feito o que fiz? Não, de forma alguma. E agora? O que você vai fazer agora? Era a pergunta que eu estava evitando fazer para mim mesma. O que vem depois da vingança? O que vem depois que a raiva se dissipa e você percebe que tem uma vida inteira para reconstruir? Agora eu vou viver, respondi, surpreendendo a mim mesma com a simplicidade da resposta. Vou descobrir quem eu sou quando não estou tentando salvar um casamento. Vou descobrir do que gosto, quando não preciso considerar a opinião de mais ninguém. Vou descobrir como é ser feliz sozinha antes de tentar ser feliz com outra pessoa. Marcela sorriu. O primeiro sorriso genuinamente alegre que eu via em semanas. E ele? Você soube alguma coisa? Eu havia soubido, na verdade. Fernanda me ligou 2 dias depois da confrontação, para contar que ele havia aparecido na casa dela esperando consolo e encontrado as malas prontas na porta. Aparentemente, ver a verdadeira reação dele quando as coisas ficaram difíceis havia sido esclarecedor para ela também. Ele está se virando, respondi. Aprendendo a assumir as consequências das próprias escolhas. Era sobre tempo. Nas semanas que se seguiram, minha vida assumiu um ritmo completamente novo. Acordava quando queria. Comia o que tinha vontade. Assistia aos filmes que ele sempre torcia o nariz. Lia os livros que ele considerava besteira romântica. Ouvia música alta de manhã. Deixava a louça na pia quando estava cansada demais para lavar. Pequenas coisas. Liberdades minúsculas que assumiam proporções gigantescas quando você havia passado anos negociando cada pequena decisão com outra pessoa. Voltei a fazer academia, algo que havia abandonado porque ele sempre arranjava desculpas para precisar de mim nos horários que eu tinha livre. Voltei a encontrar amigas que havia perdido o contato porque ele sempre tinha
compromissos importantes, nos mesmos dias que elas estavam livres. Voltei a rir alto, a falar o que pensava, a ocupar espaço sem pedir licença. A advogada que consultei foi categórica. Eu havia tomado todas as medidas corretas para proteger meus bens e meus direitos. Nada do que fiz era questionável legalmente. Tudo estava documentado, justificado, dentro da legalidade. Ele podia ficar bravo, podia se sentir injustiçado, mas não podia fazer absolutamente nada para reverter a situação. Foi um dos casos de autodefesa financeira mais bem executados que já vi. Ela comentou com um tom que misturava admiração e diversão. Você tem futuro como estrategista. Estrategista. Talvez. Ou talvez eu sempre tivesse sido assim, e apenas nunca tivesse precisado usar essas habilidades antes. Talvez a mulher forte e independente sempre estivesse lá, apenas adormecida por anos de relacionamento confortável que não exigiu que ela despertasse. Um mês depois do confronto, recebi uma mensagem de texto dele. Não do número antigo, mas de um que eu não reconhecia. Podemos conversar? Apenas conversar, por favor. Olhei para a mensagem por alguns minutos, tentando sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, saudade, curiosidade, qualquer coisa. Mas só senti nada. Um vazio neutro onde antes havia 10 anos de história compartilhada. Não respondi. Não porque estivesse com raiva ou tentando castigá-lo. Simplesmente porque não havia nada a dizer. Não havia nada que ele pudesse falar que mudasse o que havia acontecido. Não havia desculpa que reconstituísse a confiança. Não havia promessa que apagasse a traição. E mais importante, não havia versão dele que pudesse competir com a versão de mim mesma que eu havia descoberto na sua ausência. Deletei a mensagem e continuei minha vida. 2 meses depois, comecei um novo trabalho. Não porque precisasse financeiramente. Eu estava bem estabelecida nesse aspecto. Mas porque queria. Porque havia descoberto que gostava de desafios profissionais e que tinha habilidades que estavam sendo subutilizadas na posição anterior. Era engraçado como as pessoas reagiam à nova versão de mim. Colegas comentavam que eu parecia mais confiante, mais decidida, mais presente. Como se eu tivesse passado anos operando com apenas metade da minha capacidade total. E talvez tivesse passado mesmo. 6 meses depois, encontrei Daniel por acaso num shopping. Ele estava sozinho, carregando uma sacola pequena, parecendo menor do que na minha memória. Mais velho, mais cansado. Nossos olhares se cruzaram por um momento. Ele fez menção de se aproximar, mas algo na minha expressão, ou talvez na minha postura, o fez mudar de ideia. Em vez disso, apenas acenou. Um aceno pequeno, quase tímido. Retribuí com um movimento mínimo de cabeça. Não hostil, mas não encorajador. E continuei caminhando na direção oposta. Não senti satisfação vendo-o daquela forma. Não senti pena. Não senti nada além de uma vaga curiosidade sobre como chegamos àquele ponto e uma gratidão profunda por ter tomado as decisões que tomei. Porque a vingança não foi realmente sobre machucá-lo. Foi sobre me salvar. Foi sobre escolher a dignidade sobre o drama. Foi sobre escolher a ação inteligente sobre a reação emocional. Foi sobre descobrir que eu era forte o suficiente para proteger a mim mesma quando necessário. E a lição mais valiosa de todas. Às vezes, deixar alguém ir não é uma perda. É uma libertação. Para ambos. 1 ano depois, minha vida havia se transformado completamente. Nova casa, novo trabalho, novos amigos, novos hobbies. Não era melhor ou pior que antes. Era diferente. Era minha. E pela primeira vez em anos, quando alguém perguntava o que eu queria fazer num fim de semana, ou onde queria jantar, ou que filme queria assistir, eu tinha resposta imediata. Porque finalmente sabia quem eu era quando não estava tentando ser metade de um casal. A vingança mais elegante não foi destruir a vida dele. Foi construir uma vida melhor para mim. E deixar que o silêncio da minha ausência falasse mais alto que qualquer palavra de raiva jamais poderia falar. Se vocês chegaram até aqui, por favor deixem um like e se inscrevam no canal.
Contem nos comentários de que cidade vocês são e que horas estão assistindo. Isso me motiva muito a continuar trazendo essas histórias que mexem tanto com nossas emoções e nos fazem refletir sobre nossos próprios relacionamentos. Aqui no canal vocês encontram relatos e histórias reais todos os dias. Muito obrigada por me acompanharem nessa jornada.